Olha, a gente chega agora no nosso último caso. Adoraria que fosse algo mais leve, mas parece que só piora, né? Nossa, eu Porque tenho um ranço desse homem. é inacreditável. Gente, esse caso Ana é... pode trazer detalhes aí para Nossa. todo mundo fazer o fã-clube do ódio aí para esse homem. Porque ele matou a esposa e a filha e ainda assumiu que a sua vida ficou melhor depois disso. Foi assim que o João Augusto Borges de Almeida contou. Ele foi preso em flagrante enquanto tentava registrar o desaparecimento da esposa, Vanessa Eugênio Medeiros, de 23 anos, e da filha, de 10 meses, gente. A filha Sophie. A polícia já monitorava o suspeito e, ao chegar à delegacia, ele foi detido. Ao ser interrogado, confessou ter matado as duas e ateado fogo nos corpos. Já que você está mais indignada, quer dizer, não sei, eu acho que a indignação é coletiva aqui. Inclusive no nosso chat, vocês podem comentar por aqui. Não se esqueçam de deixar o like. Traz pra gente um pouquinho do que foi que esse homem falou ali na delegacia, Hannah. Aparentemente, ele só descobriu que ser pai dava trabalho e dava despesa depois que o bebê já tinha nascido. Quando a Sophie tinha 2 meses, ele viu que o relacionamento não era mais a mesma coisa, que o bebê dava muita despesa e ele disse que ele tinha que sustentar a casa sozinho. Então, ele tinha um trabalho de estoquista ali na região. A mulher não trabalhava, ela só ficava em casa cuidando do bebê. Imagina um bebê recém-nascido. E ao invés de se separar, porque caso ele se separasse, ele teria que pagar a pensão, ele achou que seria melhor se livrar da esposa e da filha, que era um bebê, para não ter que pagar a pensão e não ter mais despesa e seguir com a vida dele. Mas esse é um típico caso, né? Quando a gente olha para esse crime, e é um crime familiar, esse rapaz tinha 21 anos. 21. 21, né? E A ele, esposa, 23. E eu assisti a oitiva dele, né? Que é o depoimento Nossa. dele para o delegado. E, assim, eu aqui também do meu lado me segurei ali várias vezes, porque Parabéns era pro delegado. angustiante Conseguiu manter a calma. ver a Olha, postura difícil. daquele rapaz de 21 anos que, gente, né, aos olhos da lei, ele já é tem maioridade criminal e civil, né? Porque ele tem mais de 18 e já está com 21. E como ele vai contando todo o caso, né? Porque ele começa falando dessa questão de que ele não queria pagar pensão. Mas, conforme o delegado vai, porque foram 36 minutos, né, ali de interrogatório, de depoimento, e está todo gravado, ele vai se entregando. E ele vai mudando a versão diversas vezes. E aí ele vai dizendo, olha só, ele vai dizendo assim, não, porque aquilo tudo tá me... Porque ele vai falar da filha, no primeiro momento ele fala, não, eu não queria matar, eu ia entregar para adoção. Depois, mais para frente, eu peguei ranço. Uma Primeiro ele criança. disse que ele queria ficar com a bebê porque ele ia contratar uma babá para ficar com a menina. Então, ele preferia ficar com a menina, tirar da mãe e deixar na mão de uma babá para ficar com ele, não com a mãe. Olha só, A viagem, em né? 36 minutos, Ele conseguiu a dar... quantidade de versões que ele vai contando pro delegado. O delegado teve que ter ali, gente, Nossa. porque eu me coloquei, olha que eu sou Sangue uma pessoa... frio. Eu falei, gente, esse homem tá me dando muita angústia. Tá me dando Uma nervoso. cara, sabe assim, tipo... Como se lazer, estivesse falando sobre o como se nada, ele né? estivesse falando, sei lá, de uma coisa trivial. Tipo, ai, gente, que aborrecimento. Eu tô fazendo o quê aqui nessa delegacia? O mais triste que esse homem vai dizer no final é que ele não se arrepende de nada. Ele matou a esposa, a mulher dele, e uma criança, filha dele, De 10 meses. de 10 meses. E aí ele vai contar também toda uma versão maluca, né, de que ele levou, e aí primeiro ele vai estrangular uma, depois ele vai estrangular a outra criança. Mas a polícia conseguiu, né? Olha de novo as nossas câmeras aí, né, Cobra? Ajudando a informação, ajudando a polícia. Imagens da rodovia, aonde você vê ele saindo com os corpos enrolados, tipo como se fosse um Cobertor. um Uma cobertor. lona. Isso, um cobertor. Ou seja, essas pessoas já estavam mortas. Essas pessoas não morreram ali. Não é que ele saiu, Não. tipo, teve um desentendimento no carro, deu uma loucura nele. Não, falou, ele vai "Ai, trabalhar. eu perdi a cabeça." Ele foi não. trabalhar. Ele foi trabalhar. Depois. Não, primeiro ele carbonizou os corpos. Não, ele mata elas mais ou menos ao meio-dia. Ele Estrangula. No horário do almoço, ele vai trabalhar. É verdade, ele trabalha. Cumpre o expediente dele até umas volta. 7 horas da noite.
Aí ele passa no posto, compra a gasolina, O combustível. volta para casa, ele dorme, aí no dia seguinte, É que depois de ele ter vai- dormido com os corpos, é que Que ele vai se desfazer. Ele se desfaz no dia Cobra, seguinte. você nem se Cê- assusta, você- né? você- Eu vou... A minha... Ó, anos. Você Gente lembra daquele do filme do, gente, o olha filme a do foto, Rambo? olha a foto que O tá microfone aqui é da igual, mulher sabe? com a criança. Ó, o microfone, Meu Deus. sabe quando o Rambo pega no microfone assim, ó? É, imagina o Com policial aquela ouvindo raiva e Imagina você o policial falar... ouvindo isso. Não, o pior não é isso. O pior é nós que somos marido, que temos filhos, e a gente sabe o amor que a gente tem quando a gente faz de tudo, às vezes, pra Tudo, chegar né? em casa. Nossa, É um da bebê. vida. Aí você pega um ser humano desse, por isso que eu falo que às vezes, você sabe o que seria interessante? De uma conversa dessa, sair um pedido de o estudo desses casos. Porque um cara que faz uma situação dessa, né? Vamos até dizer, que nem o Champinha. É, O Champinha, é o caso do igualzinho Champinha, Champinha. que foi lá, sabe, estuprou diversas vezes a menina, matou o namorado, levou a menina pros coautores lá e os caras que estavam com ele também fazendo tudo aquilo que fizeram com a menina. Aí você põe na cabeça, quem são essas pessoas? Por que que elas cometem esse tipo de crime? Da onde veio? Foi criado por quem? Por que que ele chegou nesse dia para fazer esse tipo de situação? Sem ter qualquer tipo de expressão de amor, de carinho, de nada por nada. O cara simplesmente vai lá, ele mata. O filho são 10 meses. É uma criança. Bebezinho, Uma gente. menininha. Um bebezinho. Não, as fotos que estão E passando, matar a gente, mulher, tá aquela que recebendo. ele diz que é o amor da Amava. vida dele, que amava ela. O delegado pergunta, ela chorou? E ele diz, não deu tempo. É, ele fala isso, fala da criança Um também. bebê tão pequenininho, gente, 10 meses. 10 meses eu acho que mal senta ainda, né? Você entende por Ele que o esganou. pessoal fala, às vezes, que a polícia Eles estavam com... perde, às vezes, um pouco da emoção? Ah, mas esse polícia falou sem emoção. Esse cara não tem amor no coração. Como é que você fica a vida inteira? Eu tô com 31 anos de polícia. Eu já vi tudo que vocês podem imaginar. Tudo que vocês podem imaginar. E às vezes ainda me assusto. Porque às vezes ainda, em alguns casos, a gente vê coisas que fala assim, não, peraí. Não é Isso aí possível. foi o pior do pior dos piores. Principalmente quem trabalha no DHPP, né? No Departamento de Homicídios, né? Você vê coisas, casos que você fala, não, isso não pode ter acontecido. Um ser humano não faria uma coisa dessa. Não, eles estavam com dificuldade para encaminhar ele para alguma unidade, porque ele não ia ser bem recebido junto aos outros que estavam cumprindo. Ah, eu gostaria que ele não fosse bem recebido mesmo. Mas não é o mesmo. típico Na verdade, caso. na verdade, Não a posso falar lei, isso. na verdade, a lei não permite que eles tenham esse encontro. Porque seria de muito bom tom que esse tipo de coisa acontecesse, né? O encontro com outros que têm família, amam os seus entes queridos, né? A gente sabe o que pesa, às vezes, as mulheres que acabam cumprindo... Eu falo que toda mulher de preso, ela é uma condenada. Porque ela cumpre a pena junto com o marido ou com o filho, porque... Uma mãe, eu conheci algumas mães de 70, 80 anos que saíam todo final de semana para viajar para Onde é o cidades do presídio. interior de 300, 400, 500 quilômetros, ia até lá, entrava na cadeia para ver o filho e ficava lá quase 10 horas. Se você contar a pena que o filho puxou, com o que a mãe teve dentro da cadeia, ela mesmo não sendo condenada a nada e Ela nunca ter também feito, tá lá. ela Ele manteve condena a família, um né? lugar insalubre, que é insalubre, infelizmente é insalubre, e a gente sabe como é que são as cadeias no Brasil. Sim. Mas ela estava lá. Então a gente percebe, e ela vai por amor ao filho. Vai. E os filhos fazem, às vezes, filho que às vezes não brigou, não brigou com alguém, porque você é um filho daquilo e tal. Você não vai falar assim da minha mãe, vai lá e quebra o cara na pancada ou até faz coisa pior. Você vê uma pessoa que tem o amor por aquele teu ente querido, você não tem, né? Você não pra gente, a gente não consegue colocar na cabeça o que leva um ser humano desse a fazer isso. Por Uma isso criança que dessa. ele não é... Esses crimes não são tolerados Tem que dentro exatamente, das não são. penitenciárias. Imagina o cara que tá lá Entende? dentro, Olha o que ele acabou de falar. afastado da família, o cara que tá afastado do bebê Você dele, vai que lá- não consegue ver o bebezinho Você tá aqui dele por quê? Exatamente. recebendo esse... Doutora Hanna, ela entrou no ponto mais Porque a primeira coisa certo de todo isso aí. que acontece com a pessoa quando ela entra no sistema carcerário
os outros, né? Vamos dizer, a comunidade quer saber qual é o teu BO? Você veio aqui por quê? E, de novo, fica aqui muito claro, eu falo isso em todos os lugares. 80% da população carcerária ela é composta de traficante e ladrão. Essa que é a grande porcentagem. E eles não curtem esse tipo de crime. Então, o que acontece? Que você matou a tua mulher, matou a tua filhinha de 10 meses. Por quê? Porque você pegou ranço? Porque você queria ter uma noite, você dormir melhor? Cara, esse cara não vai ter boa vida mesmo. Porque assim, e vou te falar uma coisa, para que todos entendam, não tem o que a estrutura penitenciária fazer. Porque isso vaza, né? Onde quer que ele ande, isso vai... Exatamente, ali Bom, dentro. ele cometeu esses crimes, né? Vai Sim. acompanhá-los. Exatamente. Que são ali, né? Que são... A gente sabe como é que é aquilo. Você não segura. O povo vai em cima dele. E assim, e vai ser difícil. A vida desta pessoa, porque é um crime muito grave, né? São que nem... 2 feminicídios com várias qualificadoras. Então, a pena dele vai ser bem Doutora, alta. posso ser muito honesto? De preferência. A pena, às vezes, de lá de dentro, na minha concepção, é melhor do que a pena daqui de fora. Com certeza. Porque, infelizmente, as nossas penas hoje em dia, com toda essa regressão que tem de pena, com todos esses benefícios, infelizmente, um cara desse, com 15 anos, 16 anos, preso, ele vai estar na rua. Ele vai. E isso, é óbvio, né? Se não falar que ele teve um probleminha de cabeça, que não merece marcar até um pouco antes. A não ser que tenham pessoas com muita força, como o Champinha, que até hoje não saiu e já deveria ter saído, mas eles seguram o cara lá dentro, dizendo que esse cara não pode estar em sociedade. Ele tá numa gambiarra civil lá. Mas que é oportuna. Ela tem que ser feita. Ela tem que porque existir. esse cara aqui fora, é como a gente dizia, né? Só o Brasil para aceitar isso. A gente sabe o Pedrinho Matador, réu confesso que teria matado mais de 90 pessoas, quase 100 pessoas. E esse cara, como é que um cara desse foi colocado em liberdade? Peraí, o cara é réu confesso e matou mais de 100 pessoas. Ah, por quê? Porque infelizmente hoje no Brasil você tem uma pena para homicídio que o cara só pode cumprir até 30, 40 anos de prisão. E o cara saiu. Mas saiu com que intuito? Qual deles não teve um final trágico? O bandido da luz vermelha. Saiu, foi morto. Foi Pedrinho morto porque já ia Matador matar foi morto. novamente. Pedrinho Matador foi morto por quê? Porque tava falando muita besteira em podcast, que é uma, né? Se vangloriando das coisas que havia feito. Matou Eu pai, matou irmão. particularmente não acredito em, sei lá, 1/3 do que ele falava. Aqui, na verdade, na cadeia, ele se mostrou porque foi. Porque ele matou muita gente na cadeia. Mas também, a gente também não acredita muito. Mas... Não, Mas é que nesse o Pedrinho Matador era um contador de causas, né? Então, primeiro que ele disse que ele Forrest só Gump. matou gente ruim. Ele nunca matou nenhum inocente. Acho que eu As já datas não entrevistei alguém que fez um batiam. documentário, um filme sobre ele, Aí e o eu que me que lembro. acontece? Aí ele falou, porque eu matei o prefeito de tal cidade. Mas aí depois o prefeito tá vivo. Entendi. Era Então, uma ficção misturada com... Ele era uma pessoa muito doida, assim. Ele no mínimo, contava né? muita mentira, né? Ele era um grande mentiroso, mas uma pessoa muito ruim. Ele matou pessoas, matou. Pessoas. E, de novo, quando a gente olha para essa pessoa, para esse rapaz, assim, até olhando a 20 entrevista anos. que ele dá ali para os Ele é muito policiais, jovem. ele é o tipo de pessoa que, primeiro, que ele não se arrependeu do que ele fez. Não. Ele tirou, sabe como assim? Esse copo tá me incomodando, Paulinha. Tira daqui. Tira dali. Ai, não quer, então vamos quebrar. É mais ou menos isso. Ele olha para uma pessoa, ele não tem empatia. A gente não pode dizer que ele é um psicopata, porque ele precisa passar por uma avaliação de psicologia forense. Mas os trejeitos já mostram. Mas o jeito, o desprezo Uma que ele frieza. tem pela vida, não se sentir arrependido, ele sentava na cadeira assim, ó. E é o laço mais profundo E que alguém ele pode vai- ter com e o ele próprio vai filho, né? cometer crimes novamente. Porque assim, É ele irrecuperável. é o tipo de pessoa que, a hora que ele sai, ele se torna o quê? Um reincidente. Não, e ele é muito jovem, ele tem só 21 anos. Vamos Ele pensar em vai 15 sair anos. O cara muito vai jovem. ter 35 anos. Ele ainda vai ter muito potencial para Ele fazer. pega ali uma muita escola do coisa. crime, porque... Existiam vários que foram pra rua, que cometeram crimes, sabe? Que a gente fala, por que Horrendo. basta a gente ver os crimes que aconteceram na década de 96, 97,
principalmente onde tiveram crianças envolvidas, que os próprios pais já estão na rua. E os filhos que mataram os pais, que também estão na rua. Então, a gente lembra muito bem do caso da Richthofen, e a gente sabe que mataram os pais na paulada. 2 pessoas que morreram na paulada, 3 foram lá, 2 cometeram, a filha estava junto, mataram, réus confessos, sabe? Não tinha o que falar. O que acontece? Tá todo mundo na rua. Mas tu viu a ex-mulher do Daniel falando? Porque parece que ele traiu ela. Ela ele tatuou o nome, né? Ele abandonou ela no puerpério. Ela tinha recém-tido o bebê e ele estava traindo ela e teria largado ela. Disse, eu não conhecia esse lado sombrio dele. Como não, ele amiga? foi condenado a quase 40 anos por matar uma pessoa daquela maneira. Conheceu ele na cadeia. Como você não sabia? Sabia. Ele sabia que ele estava preso. Aí, a nova agora acha que ele foi envolvido numa trama. Diz, ele foi... Não, tem não várias. dá. Tem o caso também da mulher que casou com o maníaco do parque. Pois Aí falou, nossa, mas eu não sabia que ele era violento. Falei, Nossa! amiga, ele vem com bula. Ninguém Mas te ela contou? mandou Ela carta vem pra ele. vem Ela com mandou bula. carta pra ele dentro do Dentro do presídio. presídio. A gente, eu não sei nem como é o nome dessa doença. Eu acho que a Ibristofilia. que a mulher se Ibristofilia. apaixona pelo Paixão cara. por criminosos, é isso? Ibristofilia. Aí A você gente fala, sabe que acontece, recebem sim. cartas, chegam a se casar, não é incomum, É mas porque tem um lado feminino que ela acha que ela vai conseguir mudar, vai né? recuperar e mudar. Não vai. Só que assim, Não você não muda um criminoso nesse nível de periculosidade, no caso mesmo de um maníaco do parque, ele sabe, tem avaliação, inclusive criminológica, ele é de fato um psicopata, ele é frio, ele é perigoso. Eu não sei como é que a sociedade vai viver, porque em breve 2028, né? ele estaria para sair, aí ele teria o direito a essa liberdade. Eu não sei o que vai acontecer, porque ele é uma pessoa extremamente perigosa. E ele ainda é jovem também. Ele só precisa de uma oportunidade. Sim. Se ele tiver oportunidade, ele comete o crime novamente. Então, é isso que a gente precisa de novo. Eu concordo com o Cobra, com a Hannah aqui também. A gente vem falando com vários advogados da necessidade da gente ter um tipo, né, penal que cuide dessas pessoas Que não poderiam regressar. não tem, porque assim, você como que se ressocializa uma pessoa que colocou fogo na filha de 10 anos, se estrangulou, foi trabalhar, voltou, dormiu, acordou. Acho que você enrolou, dormir com 2 cadáveres é filha. meio... Aí depois você faz com a indica. tua É mulher. um crime Né? premeditado. E a mesma coisa, assim, ou seja, não é nem que você não tinha laços por aquela mulher, não tem lá pela sua filhinha, é um bebezinho. Gente, desculpa, mas acho que vocês esquecem, às vezes, de certos casos, como o do Rio de Janeiro. Qual deles? Simplesmente a família manteve o cara morto Sim. para receber o dinheiro. E na hora que chegou lá, tinha uma caveira com roupa ainda. E aí a gente fala, aonde o ser humano está chegando? Esse é o grande negócio. Aonde e por quê que o ser humano está chegando? Mas o que a pessoa morre, eles Esse é levam um na cadeira estudo de que não está roda. sendo feito. Esse não é. Nós não tínhamos casos assim. Tinham alguns? Alguns. Um lá. Hoje não. Hoje nós temos, em todos os estados brasileiros, nós temos sempre um caso, sabe? Chocante. O tempo todo. E aí a gente vê casos assim que o cara morreu e, sabe, é inescrupuloso você saber que a própria família segurou o cadáver ali. O tio Zé, né? Só descobriram porque foram... E eles queriam... Foi lá o pessoal para falar, olhar, para fazer a interagir prova com ele. de, não, a prova de vida. Chegou lá, tinha uma caveira. Não, mas é uma caveira, o cara tá morto. Não, ele fala. Eu conversei com ele ontem. Olha, meu, aonde? E aí eu falo, É ótimo. o ser humano tem, eu não sei o que anda acontecendo. A gente conhecia os crimes de antigamente. Não são nem parecido com os crimes. Piorou muito, Cobra. Muito. Não a quantidade, mas sim A crueldade. a crueldade, sabe? A falta de sentimento, a falta de, sabe? É inescrupuloso o que o ser humano tem feito com o outro. E principalmente com aquele que é teu ente mais querido. É irmão matando irmão, é filho matando pai, é pai matando filho.
Isso a gente não tinha essa quantidade que hoje você vê. Mas será que não tinha ou a gente que não ficava sabendo? Não. O pior é que não tinha. A gente... Olha, é o que eu falo. A educação é uma coisa extremamente importante nos dias de hoje. Com certeza. Se vocês não viram, eu faço questão que vocês façam esse tipo de estudo, de exercício em loco. Vai nas portas das escolas, das comunidades de São Paulo e olhem, primeiro, a vestimenta que as meninas de 10 a 12 anos, até 13 anos estão vestindo, como elas se comportam, os meninos como se comportam. E depois vocês falem para mim se realmente a nossa juventude, as nossas crianças, que para mim até 10, 11, 12 anos é criança, e a nossa juventude está se apresentando. São meninas de 10, 11 anos que estão indo de shortinhos, agarradinho. Hipersexualizadas, olha, né? batom, sabe? Fumando aqueles pod. E aí você fala, mas aonde tem 10, 11... E a mãe, infelizmente, não tá nem... Às vezes a mãe é até consciente, mas ela tem que trabalhar, porque ela tem que sustentar a família. Ela tem que chegar. E infelizmente a gente vê que existe um problema social que não tem sido visto. O problema social do nosso país hoje é o maior problema para o desenvolvimento do crime nessa galerinha toda. A gente vê que a gíria já não está mais hoje naqueles que estão na comunidade. A gíria hoje é usada por todo mundo. E o pessoal acha que é bonito, às vezes, falar. Eu quero morrer quando as minhas filhas falam mano... Mano, que mano, não usa mano. Parça, que parça, não. Por quê? Porque isso vai pegando um vício e você, amanhã, quando você for, sabe, sua entrevista de uma entrevista de emprego, viver a vida. chega lá, e aí, parça, beleza? O cara vai olhar, parça, beleza? Que parça? Não, mano, eu vim aqui porque não existe isso. E a gente tem visto que isso... É que tem um espelhamento, né? Com esse lance de redes sociais, enfim, os ídolos, eles também replicam tudo isso, né? Então, as meninas estão se espelhando nessas figuras, os meninos estão se espelhando nessas figuras. Como os E empregadores, os empresários têm reclamado da dificuldade de contratar pessoas dessa nova geração, que diz que eles chegam em entrevistas, eles não sabem se comportar, eles não sabem como se vestir, eles não sabem como responder às perguntas. Então, a gente tem essa nova geração... Sempre tem uma briga geracional, né? As gerações, elas têm os seus confrontamentos, né? Já foi o sexo, já foi a droga. Eu acho que agora é muito a internet. E aí, quando a gente olha para esse homem, né, de 21 anos, que é um homem, né? Eu queria entender, assim, infelizmente, eu queria entender mais sobre o que leva um cara a ter esse comportamento. Além dele ter um comportamento completamente, sabe, abjeto, ele é infantil, né? Porque quando você vai olhar, tudo... construção, né, do pensamento dele é pobre, né? Então você muito vê empobrecida, uma pessoa nossa. com deficiência cognitiva. Porque, assim, Provavelmente. eu até entendo o que o Cobra está falando, assim, não é que, assim, olha, a gente tinha brilhante, Ted Bundy, que quando você pega um caso de um Ted Bundy, que foi um serial killer horroroso, mas extremamente inteligente, muito inteligente. Quando você pega um Gacy, que foi um outro serial killer americano, gente, mas o Gacy deu nó em pingo d'água, assim, ele manipulava político, então, quando as pessoas estavam chegando perto de descobrir algum determinado crime dele, ele já se armava inteiro, né? Ele tinha uma determinada proteção aqui. O próprio Dahmer também, extremamente inteligente. Enganava a polícia, né? Que então, podia ter pego ele várias vezes. Então, a gente está pegando aqui vários criminosos, né? Que são... Por que a gente trouxe até esses grandes nomes, até que são americanos? Porque para a gente mostrar... Olha o que está acontecendo, inclusive, até com o próprio crime, né? Então, assim, quando você baixa o nível... Por que isso é muito preocupante? Porque isso tem um poder de se alastrar, né? Então, é uma pessoa que ele não tem apego a nada, ele é um nada, e ele... Então, no primeiro momento que ele viu
algum dessabor na vida dele. Não, mas eu não sei, ele estava me enchendo, essa criança, peguei ranço, essa mulher veio pedir mais dinheiro, quer se separar. Tava com medo da pensão ficar muito cara. É uma falta de realização E ele do que é dizia, a ao vida do mesmo ser tempo humano, né? que ela queria se separar. Veja só, ela acha que em determinado momento, se isso que ele está falando é verdade, isso precisa ser confirmado através da investigação, é que ela já não estava mais gostando. Então, acho que ela queria, sabe, vou ter minha vida, você me ajuda aqui pagando pensão aqui para criança, porque eles têm uma Porque filha, é tem que isso, dividir. né? Assim é a vida. E ele fala, não, mas ela não vai me deixar. Olha só, mas você não quer a mulher, não quer a filha, ela não vai me deixar, então eu vou matar. Assim, é todo um empobrecimento cognitivo, é assim, é muito preocupante isso. Muito Paulinha, preocupante. porque Por isso que eu tô falando. É uma coisa que matar virou uma aparentemente coisa é do nada. trivial. Ah, mato. Agora virou, eu vou matar a pessoa. E você dormiu? Dormi. Não, mas você Dormi conseguiu bem. dormir? Eu tava cansado. E olha, por incrível Tem uma que frase pareça, aqui que tá destacada: dormi melhor que sempre, porque me livrei de um problema. Então, mas que problema? Gente. Ele não entende o problema que ele ganhou, né? É o que você falou, é completamente defasado intelectualmente. Mas Tipo de assim, me cognição. livrei de um Olha, problema. qualquer coisa, até você vai Me enfiei brigar. num buraco, meu não amor. vai ter que pagar pensão mesmo. Não vai, assim, vai arrumar problema na justiça. Ah, porque... Cara, mas não existe nada mais precioso na nossa vida, Paulinha, do que a nossa liberdade. Pois é. Você não ter direito à liberdade gente, as pessoas falam, né, morrer, tem que matar. Não, uma pessoa como essa tem que ir para o sistema penitenciário, porque lá é o inferno. Lá é o inferno, não é bom não, entende? Então ele vai ali passar, a gente não sabe quanto tempo ainda, Espero que muito. mas ele não terá boa vida, principalmente pelo crime que ele cometeu, para onde ele está indo. As penitenciárias lá no Mato Grosso não são fáceis, no Mato Grosso do Sul, nem em Mato Grosso também, que a gente sabe o que tem lá, né? Aí deve ser... O número de traficantes deve ser maior ainda, né? Porque a gente está ali com... Tem uma galerinha que vai receber ele de braços abertos. Mas você sabe qual é a diferença hoje? E é bom que todo mundo saiba. O pessoal fica vangloriando certas pessoas que não merecem. Quando você vê um filho de um cara que é um dos maiores bandidos hoje do Rio de Janeiro, é um dos maiores influenciadores digital que existe. Esse moleque desce de helicóptero no Rio de Janeiro e todo mundo ovaciona o moleque. Essa é a nossa sociedade hoje. Quantos caras que estão aí com 2, 3, 4, 5, 6 milhões de visualizações, né, de inscritos, e com milhões e milhões e milhões de visualizações. Compara com um programa como esse aqui agora, que te traz informação, te traz conhecimento, e aí você pega e vai comparar investigação criminal da Carla. Aí você fala, como vocês estão hoje? Estamos bem, mas peraí, por que esses caras hoje... Porque a molecada hoje se mira na coisa errada. Antigamente nós tínhamos o seguinte, polícia e ladrão. Quem quer ser polícia? De 10, 20 levantava a mão. Hoje, vamos brincar de polícia e ladrão? Vamos. Quem quer ser polícia? Não tem ninguém levanta a mão. E quem quer ser bandido? Todo mundo quer ser bandido. Porque o bandido tá ficando bonito. Principalmente... Romantizado, né? Principalmente nas redes abertas de televisão. Eu faço essa pergunta para todo mundo. Para todo mundo. Me mostra um seriado. Me mostra um filme. Me mostra uma novela que não coloquem o policial como ladrão, estuprador, pedófilo, traficante. Então você começa a colocar certas situações dessas, você fala, peraí, quem inverteu o papel? Quem é que está ensinando para os outros que ser bandido é bom e ser polícia é ruim? Quem é que põe na cabeça dos outros que aquele pai que não é um estuprador também? A mãe é vagabunda. E o pessoal destruiu um pouquinho da família, destruiu um pouquinho os professores de hoje, eles não conseguem mais fazer o que os professores de antigamente faziam, que é educar. Isso aí é notório. Agora, esse, para mim, é o maior problema que tem. Se vocês falarem para mim aqui, eu saio convencido se acharem um, porque até hoje nunca ninguém me deu essa resposta. Me fala
um programa de televisão. O Tropa de Elite. Tropa de Elite teve um cara só que ficou sozinho depois no final. Que era o Capitão Nascimento, ficou sozinho, 2, 3 caras que ainda acreditavam nele. O resto, o sistema engoliu. Então, hoje, houve uma mudança, né? Na ordem cronológica das coisas, que mostre para mim o que a televisão hoje, que alcança muito mais gente do que qualquer outra coisa, mostra de bem da polícia. Não. Tô vendo a Hannah se ela tá buscando alguma coisa. Fala uma, Hannah. Uma novela, a não ser aquele filme que são 2 trapalhões, né? É a menina da Globo lá, magrinha, pequenininha, que eu esqueci. Tata Werneck e o Cauã Raymond. O Cauã, que eram 2 trapalhão que não sabia fazer, né? O O com um anel. É um filme de comédia, uma dupla Nem que tá... Comédia ridícula. É que eu entrevistei o Mostrar Cauã os Raymond. dois como 2 filme. idiotas Não sei que não iam também. resolver nada. Agora, mostra um filme sério, um seriado sério, que você não vê a polícia sempre sendo execrada, sempre sendo zoada. Mas você tá falando de Só ficção. mostra. Não, o problema não é a ficção. A ficção imita a realidade Não, mas hoje. você está falando da ficção, porque aí Sim. você participou, inclusive, de um programa de TV aberta. Exato, mas... Peguei ele. Mas não, você quer ver o negócio? Não é a história em si, são os exemplos. Porque aquele negócio, assistir um programa como o teu, você está mostrando uma realidade. Eu não estou falando da realidade. Tá falando da ficção. Tô Da falando ficção para as pessoas... Mas a entendi. ficção é aquilo que mostra para todos os jovens hoje qual é o pensamento daqueles que nos regem. Então, quer dizer, quem é que manda aí? A rede pip, né? A Record mostra muita verdade, né? Record mostra muita verdade na hora dos seus canais sensacionalistas, que por mais que os apresentadores não manjem absolutamente nada, porque só falam besteira, quando eles não sabem se eles protegem, se eles não protegem, se eles falam, e às vezes falam, né, que uma AK-47 é um 38 refrigerado. Então, quer dizer, eles próprios se enganam. Ó, E a o gente vê que, Ranieri aqui infelizmente, tá falando de Bom Dia Verônica, que a heroína é a Verônica, ela Isso. é uma policial, mas também tem a banda podre da polícia, né? Mas Então, isso aí que tá o problema. Nunca teve, Paula, aquele que levantou uma bandeira para dizer: eu quero a vida melhor para policiais. Não tem. Os policiais de hoje em dia, infelizmente, estão tomando uma paulada na cabeça atrás da outra. E você não tem uma tropa da Polícia Militar que tá, sabe, feliz. Algum motivo tem, ou é pelo salário, às vezes pela carga de trabalho e tal. Mesmo as forças, né? O governador querendo botar mais viatura, querendo botar mais tal. Não tem, por quê? Tudo isso é abafado porque não se mostra o que a polícia faz de bom. Só o que ela faz de ruim. E, infelizmente, hoje você olha na televisão, se você colocar numa novela que todo mundo gosta de uma novelinha aqui, uma novelinha ali... cadê o delegado que resolve? Uma pessoa pra legal. Mim, o pior de tudo foi quando colocaram a Rede Globo, colocou numa novela o delegado. Quem era o delegado? Era o pedófilo. O delegado era o pedófilo da história. Pô, que puto exemplo. Ó, mostra o cara que o cara foi lá, que trocou tiro, sabe? Foi baleado, mas matou o ladrão, né? Prefiro que seja assim, né? Do que o polícia morre e o ladrão. Que é o que anda acontecendo. Então, infelizmente, é assim. A gente tem visto É que o Cobra... uma inversão de valores Paulinha, gigantesca. Tá né? com saudade do Operação Policial. Sim, que olha, o Cobra, vamos voltar com o Operação. O Cobra gravou comigo, acho que 5 anos, né? 5, 6 anos. 2007, 2000, Não, a gente ficou muitos anos gravando. A gente gravou Câmera em Ação, Operação Policial, Operação de Risco. A gente gravou vários programas de visão Precursora das coisas boas que homicídio. aconteceram pra polícia. Tá aí a cara. Eu fui a primeira mesmo a trazer os programas de realidade policial que não tem nada a ver com sensacionalismo, aquela coisa de torcer e sair sangue. Mostrar a realidade da Sim. polícia. Abordagens onde as coisas são resolvidas, né? Eles Não, estão e a com gente não saudades. acreditava, com cara. certeza. A gente não acreditava que isso iria adiante. Porque, na verdade, a gente sabe como é que são as pessoas para mostrar a realidade que acontece. É óbvio que você não vai abordar uma pessoa
com um buquezinho de flor. Não vai, não é assim. E não adianta a gente querer mentir. Não, a abordagem é fuzil na cara, é arma na cara e falar, irmão, para aí. Se tá falando para aí, é porque o cara tá em uma situação suspeita. O pessoal brinca do tirocínio e a gente tem usado muito a gente usa muito esse termo, que o tirocínio nada mais, nada menos é do que é. São 30 anos de polícia que você olha para um sujeito e você sabe que ele é. Você sabe que aquele sujeito é mala. Tá certo que hoje em dia é difícil, né? Eu tava comentando, tem alguns... Que não tem mais estereótipo do bandido, né? Exatamente. Tem o biotipo, mas estereótipo hoje tem uma porrada. Tem até sex symbol hoje em dia, né? Dos bandidos, que é o cara que faz academia e tal, mas ele quer ir num rouba-banco de fuzil. Isso tem muito hoje. Mas o que eu falo é, o dia que mostrarem pra mim uma novela, um filme, um seriado que mostre que o polícia é o herói, que é aquele que fala, eu dou a minha vida todos os dias, às vezes para uma pessoa que eu nem conheço. Eu vou te mandar umas dicas, hein, Cobra? Se você mandar uma Ela dica... é a rainha É do das meu séries. serviço isso aí, hein? Então, Tá você- mexendo com o meu serviço. Eu vou procurar. Desafio pode aceito. mandar. Mas tem Teve que ser gente aqui, brasileira. teve Tem que ser gente falando brasileira. de chips aqui, os patrulheiros. isso é Não, mas americano. chips Americano. o americano... Ele quer nacional, Ó, gente. exato, É nós estamos nacional o falando, nós negócio. estamos falando Brasil. Se a gente colocar... Não, mas as séries americanas, você vê Elas que valorizam, eles sim. idolatram o Sim, policial. o CSI. O policial lá, ele a gente satura o cara, acompanha. dá 200 tiros no cara e ele vai falar, por que você deu os 200 tiros? Você sabe por quê? Porque acabou a munição do meu fuzil e da minha pistola. Putz, que legal. Aqui, você der 3 tiros no cara, pô, peraí, por que esse excesso? Não existe É que é excesso. outra Não existe excesso. Você interpretação. usa o teu poder de fogo até o momento que a tua ameaça não seja mais ameaça. Acabou com a ameaça? Acabei com a ameaça. Tá neutralizada? Tá. Quem que se machucou? Quem tá machucado? Quem que eu tenho que ajudar? Não vai naquela que, eu sou policial, eu vou ajudar aqui primeiro o cara. Não, você morre. Porque o vagabundo vem e te mata. Hoje não é aquela que o vagabundo vai, pula o muro e vai embora. Não, isso não existe. Vai precisar de uns 10 programas aqui. A gente tá gostando muito do Com DNA do novela, crime. com... Entendeu? Vai ter que ter Exatamente. muita Tô coisa aqui. gostando muito, mas eu não terminei a segunda Mas temporada posso falar, ainda. DNA do crime é muito top. Tem alguns erros, mas é maravilhoso. Mas tem uns erros. Eu não terminei a segunda Tem umas temporada mentirinhas. ainda. Tem umas Tem mentirinhas. mentirinha, né, Cobra? Mas o que é... As mas verdades que não contam. Só pra- Tem que ser contado. por que tem tantas séries nos Estados Unidos, né, e filmes americanos que idolatram a polícia? Temos problemas com a polícia nos Estados Unidos? Lógico que temos. Como a gente sim, tem problemas vários. com todos os profissionais. É que existe lá toda uma cultura de valorização, porque isso ajuda, inclusive, na cessação e na diminuição, né, do sentimento de insegurança. E você passa a trazer a população para colaborar com o trabalho policial. Aqui, quando a gente desvaloriza a nossa polícia, uma das minhas ideias, quando eu trouxe esses programas, né, que eu conversei muito com o John Langley, que é o produtor de Cops, foi exatamente isso. Ele falou, Carla, é importantíssimo que a sociedade entenda a importância da polícia, né? Porque senão a gente vai ter um problema grave, o crime ele avança. Tem policiais que não prestam? Lógico que tem. Em todas as profissões, né? Médico que não Temos. presta, jornalista que não presta, advogado que não presta, tem tudo que não presta. Mas a gente precisa mostrar o que presta. E quando a gente não valoriza a nossa estrutura, pra gente é muito ruim. Porque se acontecer alguma coisa com qualquer um de nós agora, sabe pra quem que a gente vai ligar? É pra polícia. Então, se você não tiver mudar essa chavinha, Sim. a gente tem um problema, porque é assim, eu vejo assim, não, mas tu não meteu louco na polícia, agora tá ligando pra polícia? Então, entendi, a gente Sim. vai criando umas coisas, nada presta, tudo é ruim, não é verdade, eu posso dizer, olha, eu conheço polícia do Brasil inteiro, de norte a sul, gente, eu conheço polícia do Acre, tem policiais maravilhosos lá, policiais incríveis no Rio Grande do Sul, São Paulo, então eu tenho amigos do coração, Rio de Janeiro, é lógico que a gente vai achar coisa ruim, tem uns que realmente que fazem um serviço porco, aí sabe o que a gente faz? Eu brinco com eles, eu vou lá e meto o louco. Eu falo, isso aqui não está bem feito. Por isso que eu digo, como eu conheço muito também o trabalho policial hoje, posso dizer, porque são muitos anos trabalhando com esse tema, estudando, né, pesquisando, eu também me sinto muito à vontade para dizer, essa investigação aqui
precisa tá um lixo. Porcaria tem que ser refeita. Falo mesmo, não falo, cobra? O cobra sabe. Olha, queria dizer que já temos aqui a Daniela Antunes trazendo o Dr. Elô, Giovanna Antonelli de Salvo Jorge, Nossa, ela Olha lá. foi como lá uma no policial. Ô, o que você achou da Giovana? Olha a cara do cobra. Vamos Não ter que gostou, fazer não. uma crítica de séries aqui, policiais com o Cobra. Já são 7h30. Gente, a gente tá falando Já de... Olha, extrapolamos o posso tema. falar? Ó, vai fechar agora com o Cobra comentando a Vocês doutora gostaram do Elô, cobra aqui? Eu vou a falar uma personagem de Giovanna Antonelli, pra gente encerrar. Não esqueça de deixar o like, você, que a gente vai trazer ele de volta, confrontando ficção e realidade Ó, você da já pode polícia aqui, que chamar é um ele pro ótimo obcecado. tema. Posso só falar Vai, Ó, obcecadas por polícia civil. eu não vou nem responder a isso, eu vou dizer exatamente o seguinte que a gente usa muito. Diante do perigo, o ser humano pede a Deus, reza, Deus, Senhor, liga 190 e né, de qualquer maneira, né, e fica ali no seu aguardo. Passou o perigo, ele esquece de Deus e execra a polícia. Isso aí sempre foi assim. Só naquele atual momento em que o cara se sente Desesperado. não só desesperado, que a vida dele tá em risco, ele vai pelo amor... Pode ser o maior bandido, a gente já viu isso. O cara era procurado, os caras tentando matar ele. Ai, pelo amor de Deus, me salva. Ou pelo amor de Deus, me salva. Pegamos. Ah, que esse cara queria me matar. Vamos lá, vamos pegar os caras. Daqui a pouco vamos puxar o terminal do cara. O cara era procurado. Também era bandido. O bandido vai pedir ajuda pra polícia. Porque o crime organizado hoje, ele é... Não, eu não falo que ele é tão organizado, mas ele é simplesmente... Ele vai lá, pega, julga no mesmo momento, dá a pena e executa a pena na hora. E essa é a vantagem que está acontecendo no crime organizado. Não tem conversa. Não tem milindre e não tem... vamos resolver de outra maneira. Não. Não tem advogado. Ali, as penas são feitas na hora. E se for decretado, e eu mandei muitos vídeos pra Carla, e faço questão de mostrar pra vocês. Não. Pelo amor de Deus. Eu comecei agora, eu ainda não tô pronta pra ver os Paulinha, vídeos. mas,